Entrada 14. Eu acho que eu posso conseguir realmente o que quero. Como? Eu comprarei diário. De um jeito civilizado. Sim, mesmo em Cava, mesmo em nossa pequena e distorcida comunidade, mesmo nesse paraíso de desespero, aqui ainda existe dinheiro. Você paga pelo seu lugar e pelas suas coisas. É assim que uma sociedade funciona. Talvez em impostos, serviços militares ou trabalho. O que seja, não tem nada de graça. Aqui obedecemos a lista. Trocamos trabalho, comida e favores. Aqui, a cooperação é moeda. Todos aqui têm o seu papel. Mas a Sofia é um caso à parte. Shaq dizia que não havia registrado muito sobre Sofia, até porque ele meio que não queria. Ele não queria registrar todo tipo de pessoas que são ali. Mas que ele acabou de comprar um passe livre da loteria, e por isso ele acha que é uma escória por definição. Um covarde, uma escória traiçoeira. Parece um tipo de merda que agora tem que fingir que Cava é um refúgio para anjos. A Sofia não deixa muito o dormitório, exceto para coletar pedras e mijar. Sofia não tem um turno na torre. Ela não pesca, não cuida das ovelhas, ela não pega moluscos. Sofia fica olhando. Sofia respira e Sofia trepa. Ela é espanhola. E todos ali sabem que seu nome é Sofia porque ela escreveu, porque não entendem uma palavra do que ela diz. Ninguém sabe o que ela estava fazendo em Liverpool quando Maria a encontrou, mas sabiam que alguma coisa ferrou os ouvidos dela e a deixou surda. Nem Shaq, nem ninguém sabe alguma coisa sobre ela. Ela não pode se comunicar com ninguém e por isso não pode ser forçada a trabalhar. Nunca mostrou interesse em ninguém, a não ser as crianças. De vez em quando ela os observava. A única função que ela tem é ser a meretriz de nossa comunidade. Aquilo ali também poderia ser considerado uma espécie de comércio. Eu perguntei a Elisa como ela se sentia sobre isso, essa situação toda. E bem, ela não ficava muito feliz com isso não. O Shaq até tentava dizer que não, ninguém estava forçando ninguém ali. Aqueles sabres de luz no olhar da Elisa, o Skywalker teria perdido o braço inteiro, eu juro. Ela não falou comigo por uma semana depois disso. A única coisa que ele sabe sobre ela é que Sofia estava lá há muito mais tempo que ele, no comecinho de tudo. E ninguém falava sobre aquilo, ninguém protestava. Todos fazem sua parte na civilização, ninguém tem nada de graça. Ele também tinha perguntado para Tabitha, só para ter o que registrar. E ela dizia, você quer dizer se eu desaprovo? Se eu odeio os homens que a exploram? Não, na verdade não. Homens são muito complicados sobre desejos, Shaq. Você dá uma chance para simplificar tudo, eles pegam e vão. E Shaq pergunta se ela odiava a Sofia, por ela deixar que isso acontecesse. Tá, mas o que tem para odiar? Ela já está morta, Shaq. A pobre garota está morta. O seu corpo ainda não a acompanhou. Ela é apenas um corpo. Ajuda a pensar assim. A rotina do cadáver é jogar 3 pedras do arco-íris toda manhã. É apenas assim. Servir o primeiro que aparecer. O Gay James, Reb, é desconhecido. Sr. Messelp começa a cuspir assim que vê a Sofia. E Jack cortaria o saco de Skip se ele a olhasse muito. John costuma ficar entre eles antes de morrer. Don não conseguia. Jim Magic, o cara com cabelo grisalho. Ele conseguia de vez em quando, e bem, não havia surpresa ali. E o que sobra? Eu. Nunca fiz nada com a Sofia. Não é porque eu sou legal ou algo assim, nem porque eu não quero. Às vezes o Shaq começa a se persuadir, pensando que o que ela queria era só calor humano, e que é praticamente um soco no saco admitir. Então ele trata de se esquecer antes de desenvolver isso. Ele começava a fuçar ali e falava que tinha 3 razões para não usar as pedras. 1. Ele é um covarde. 2. Ele já gosta de alguém. E o terceiro motivo e mais importante, é bom ser rico. Mais tarde ele chegava em Dom e com um faz-me rir em mãos ele dizia: "Ô cara, eu quero que você retire alguns nomes aí." E que tudo era sobre comércio. Fim do nosso capítulo 18. Entrada 15. 10 dias para a loteria. O amanhecer de um mundo quebrado que ainda anda é lindo, perfeito e sábio. Posso quase perdoar as malditas coisas que arruinaram tudo novamente.
A cena corta e Shaq dizia que há 2 horas atrás Sofia veio até ele. Ele pensou que Don tinha espalhado a notícia Shaq me subornou com uma buceta, não aguentou e espalhou. Mas não era isso não. E Shaq até se perguntava por que ela o escolheu e talvez nunca soubesse disso. Ela apontava para alguma coisa e ele perguntava, o que você quer que eu olhe? Em seu monólogo, ele pensava, será que é porque eu sou o único que nunca a usou? Tipo, a opção mais segura? Mas talvez fosse porque ele fosse o único que estivesse acordado. E ali estava o garoto, passando mal. E todo mundo chamava ele de menino. Mas é porque ele nunca disse uma palavra desde que chegou. Ele foi escolhido na última missão. Então, seja lá qual fosse, o trauma que tirou sua voz engoliu seu nome também. Ele parece ser legal. O moleque estava passando mal à beça. E a Sofia insistindo para que ele ajudasse, não sei o que, e ele era péssimo com crianças. Aí o Shaq falava, eu vou acordar a Maria, ela cuida melhor das crianças. Mas a Sofia... E gesticulando, ela queria que ele cheirasse ali perto do garoto. E ele sentia cheiro de peixe. Ele só podia ter comido os peixes que comeram da carne do Crossed ali no oceano. Só que aí que tá, peixe não vira Crossed. E aí, o que ia acontecer? E a Sofia não podia ouvir ou entender, mesmo se valesse a pena ouvir. E que agora ele tinha outra razão para não dormir. E ele já havia visto esse olhar milhares de vezes. Mais um horror para lembrar, mais indignidade, tristeza ou arrependimento para lidar. Mas as pessoas fazem isso de novo e de novo. Eles lidam com isso. Aquilo era um flashback. Ele se abaixava para acordar o Floyd, mas ele não queria papo. Ele dizia em seu monólogo que não tem nada mais incrível nesse mundo que a quantidade de merda que as pessoas podem aguentar para ficar vivas. É meio que inspirador. Voltando ao presente, ele se encontrava com Sofia e em seu monólogo dizia: pegue de exemplo a Sofia, tão ferrada que você nem ousa imaginar o que ela está passando, ensurdecida, longe de qualquer um que entenda e se importa. Ousada e explorada. Ele tentava dizer que o garoto ia ficar bem, até que ele olhava para cima e os dois juntos olhavam a aurora boreal. Shaq ficava maravilhado com aquela vista e ele dizia, sabe, eu gostaria que pudesse ver mais ao... E aí ela tirava sua própria vida. E aí, como de costume, no pôr do sol, ele escrevia: fim do nosso capítulo 19. Entrada 16. O menino ficou doente o dia todo. O menino estava sendo bem cuidado e faziam tudo o que podiam. Mas ninguém mencionou a verdadeira razão. Em seu monólogo, Shaq dizia: pensaram que eu estava preocupado. Abençoados sejam. Eles pensaram que desde que a Sofia veio até mim, eu estava envolvido. A mulher deixava o garoto ali e dizia: tente dormir, querido. No seu monólogo, ele respondia que não ia, mas não pela razão que pensa. Não com um cérebro cheio de veneno. Não quando já decidi o que fazer. Não com esse ar fedido de quarto de doentes, mijo desinfetante e desespero, me levando direto pra onde tudo começou. Era um antigo grupo do Shaq que havia encontrado um lar de idosos, cheio de Crosseds velhinhos. O Charlie Xavier do Paraguai presumia que alguém estava os mantendo vivos. O cara lhe dizia: nossa, então você acha que tem algum outro Crossed alimentando eles? E o careca dava comida de rabo falando: acho que não, idiota, tem alguém normal aqui. Mas o Shaq falava: mas não é nisso que você tá interessado, né? E caramba, mano, o Shaq tá Sigma aí, hein? O careca confirmava, falando: você tá aprendendo. Significa que tem suprimentos aqui. O tempo passava, o Shaq não dormia, e ele dizia em seu monólogo: você pega o que consegue. O mestre do jogo diz isso, talvez uma vez por dia. Essas são as regras agora, ele disse. Você pega o que consegue. A Celine chegava e ele perguntava se ela estava trocando de turno. Ela dizia que sim. Ele perguntava se ela não queria trocar de turno com ele, em troca dela ficar com o turno dele amanhã com os rebanhos. Ela falava: sim, eu gostaria, sabe? Teve uma vez que eu fiquei quase um mês sem dormir e o Shaq falava: tá bom, vai dormir agora, vai. Ele pergunta quem mais estava lá em cima
Ela responde, Reb, eu acho. Mas ele dizia que meio que já sabia. E aí ele subia até o farol. Em paralelo com o passado, o careca arrombava a porta e dizia, vamos lá, peguem o que puderem. Chegando lá em cima, ele se encontrava com o Reb. Ele se sentava, escrevia e refletia. Peguem o que puderem, é a regra agora. De repente, a porta se abria. Maria havia se esquecido de trancar. E um Crosshead começava a subir. Era um menino que estava transformado em Crosshead e partia para cima do Reb. E antes de tudo, ele era um bom menino. Ele não falava, não gritava, não blasfemava. Vai saber que tipo de horror tirou a sua voz. Ou talvez ele sempre fosse mudo. E Reb era o menos discreto. E o Reb todo desesperado. Cheque! A arma! Pega a arma! E ele tipo, nossa, que coisa, não? Ele pegava a arma e falava do sorteio. O Reb falava, o que tem? O que tem? E o Cheque falava, ó, o sorteio vai sair do jeito que eu quero, beleza? Só que aí o Cheque cobrava, me dá a sua palavra e eu atiro nele. E o Reb falava, tá bom, eu faço. Aí o Cheque falava, ó, fecha o olho, cobre a boca e fica de boa. Aí, pei, dava um pipoco na cabeça do moleque. Aí só de zoa falava, foi um prazer fazer negócios com você, Reb. Fim do nosso capítulo 20. E aqui vai um agradecimento especial para todos os membros deste canal. Vocês são uma verdadeira joia rara para mim, e eu agradeço de coração por estarem me ajudando. Torne-se você um membro também. Você terá acesso a vídeos antecipados como esse aí que está aparecendo, isto somente sendo um colaborador, e para os super colaboradores do canal, terão acesso a vídeos exclusivos, como também você vai ter acesso a emojis e outros tipos de interações especiais. Venha fazer parte do Seja Membro e vamos fazer a diferença. Beijinho.